O assunto é saúde. Eu vou conversar com o médico cirurgião pediátrico, doutor Adriano Trajano, sobre esse assunto, que é realmente um assunto muito sério e que deve realmente passar por um controle médico muito severo. Não é isso, doutor Adriano? Prazer Boa em tarde, tê-lo aqui. Alto. O Obrigado prazer é por todo ter meu. Boa vindo. tarde a todos. Quando é que a gente diagnostifica, o médico, no caso, que uma pessoa obesa tem que passar por um processo de, por exemplo, como o senhor de uma bariátrica? Certo, essa é uma pergunta muito importante. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica a pessoa com excesso de peso através de um índice chamado IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, através desse índice, tenta quantificar quanto de excesso de peso essa pessoa tem. Um IMC dentro do parâmetro saudável seria menor que 25. Acima de 30 a gente considera como paciente obeso. E da classificação de obesidade, existem os graus de obesidade. Obesidade leve, severa e a obesidade que todo mundo conhece de mórbida, que é a mais severa que existe, né? Que vem associada a doenças, né, para esse tipo de paciente. Então, os pacientes com um IMC acima de 35, que é uma obesidade severa, e doenças associadas, que sejam elas diabetes, pressão alta, aumento da gordura hepática, dislipidemias, doenças articulares, e pacientes com IMC acima de 40, eles são candidatos à terapêutica cirúrgica para diminuir esse excesso de peso. Até então, os pacientes considerados como sobrepeso e obesidade leve são pacientes que inicialmente tentamos tratamentos clínicos para diminuir esse excesso de peso. Como é que a gente pode combater, doutor Adriano? Então, informações, os estudos mostram que existe uma genética onde, se pais forem obesos, 80% de chance de filhos serem obesos. Tá? Então, já com essa genética em mãos, tem que lidar com prática de atividade física, né, precoce, e alimentação saudável, que a gênese da obesidade justamente é isso. É a má alimentação, ou seja, um excesso de alimentos industrializados desde a infância, que vai carrear, além dos fatores genéticos, ao futuro obeso na vida adulta. E as crianças são engraçadas, porque nos colégios, né, elas aproveitam, porque é gostoso, né? É uma coxinha, é um pastel, é um biscoito recheado e tal. Isso daí não é bom, evidentemente. Sim, então, né? esses hábitos... Porque é todos os dias, né? Todos os dias elas consomem esse tipo de alimento. Esses hábitos que começam em casa e na educação infantil, essas pessoas levam até a adolescência e a vida adulta. Então, vão ser adultos que se alimentam de muitos alimentos industrializados e pouco saudáveis, que ingerem um excesso de caloria e são sedentários. Então, essa é a gênese maior da obesidade hoje em dia. E essas pessoas são candidatas a uma bariátrica futuramente, sim, né? Se não se controlarem, se o excesso de caloria for tão grande que o excesso de peso e o excesso de gordura vai ter que ser controlado, seja com tratamento clínico, seja com tratamento cirúrgico. Ok. A bariátrica, a cirurgia bariátrica, doutor Adriano, já trouxe medo aí, me parece, para muita gente. Sim. As pessoas querem fazer porque estão se sentindo obesas demais, com dificuldade disso ou daquilo, e aí querem fazer a cirurgia. Mas, num passado bem recente, havia um receio das pessoas de fazerem, porque parece que a mortalidade era um pouco mais acentuada com relação a isso. Parece que hoje mudou um pouco. O que mudou? Para que as pessoas se sintam um pouco mais tranquilas. Hoje em dia, né, com o avanço da medicina, o avanço dos meios médicos, dos equipamentos médicos, dos equipamentos de fazer a cirurgia, o índice de mortalidade, que era no passado de 1 a 3%, caiu para 0,23%. Então, hoje a gente considera como uma cirurgia altamente segura. Toda cirurgia tem um risco, obviamente, mas é um risco que a gente chama de um risco controlado, é uma cirurgia segura. Então, as pessoas que se submetem, que vão se submeter a uma cirurgia bariátrica, elas têm que entender que elas não vão se submeter só a uma cirurgia, mas a um programa onde ela vai se inserir com um acompanhamento nutricional, com acompanhamento psicológico, com atividade física, e a cirurgia está inserida em tudo isso daí. Por que tem esse acompanhamento psicológico, doutor? A gente sabe que hoje em dia existem muitas compulsões alimentares
que levam à ingestão de excesso de calorias. Então, você tem que controlar esse tipo de compulsão, seja no pré-operatório, seja no acompanhamento pós-operatório de longo prazo. Certo. E é uma coisa muito interessante que as pessoas se alimentam, às vezes, demais, perdem o controle, mesmo depois da cirurgia bariátrica, não é isso? Isso. O que dizer para essas pessoas? É um termo que a gente chama de reganho de peso, né? O reganho de peso existe. É mais complicado, é mais perigoso do que anteriormente? Então, se anteriormente o paciente havia melhorado daquelas comorbidades, ou seja, ele era um obeso e tinha diabetes, tinha pressão alta, e com a cirurgia bariátrica o diabetes foi revertido, a pressão alta foi revertida, e com o decorrer dos anos ele não faz o acompanhamento, que eu frisei anteriormente, ele não faz o acompanhamento com o cirurgião, com o nutricionista, com o psicólogo, e ele tende a ganhar naturalmente esse peso. Então, os estudos mostram que 1/4 dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica tem um reganho de peso excessivo, né, que a gente considera acima de 10% do peso mínimo que ele alcançou. E basicamente porque ele não faz o acompanhamento, né? Então, ele volta a querer ter a vida de aumento da ingesta excessiva e sem atividade física. Então, essas são as causas principais do reganho de peso. A cirurgia ela impõe alguma restrição em atividade física? A restrição inicialmente é do primeiro mês, o paciente pode fazer algumas caminhadas simples, e do terceiro mês, a partir de então, ele pode fazer atividade tipo academia. E já está liberado para absolutamente tudo? A partir de 3 meses. Ou sim. seja, uma vida normal. Normal. Embora a alimentação seja muito mais reduzida. Vai ser uma dieta de baixa ingestão calórica, tá? E no começo ele vai se adaptando com esse tipo de dieta. Eu conheço algumas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, doutor Adriano, e que ao ingerir alguns tipos de alimentos, hoje, depois assim de 2 ou 3 meses já feita a cirurgia, tiveram reações. Por que essas reações? Reações negativas, né? O paciente ele vai ter que reaprender a comer, digamos assim. Ele vai ter que reaprender a mastigar, ele vai ter que mastigar os alimentos por mais tempo, ok? Para poder, esses tipos de nutrientes, proteínas, que são de mais difícil de digestão, ele ser absorvido pelo organismo. Então, ele vai ter que reaprender. Por isso, o aspecto nutricional muito importante, que o nutricionista vai focar na questão da alimentar, de readequar o aprendizado de como comer desse tipo de paciente. Por exemplo, um alimento que é natural para quem faz dieta, frango. Certo? Mas tem paciente que às vezes parece que não pode também comer e descobre depois que, por exemplo, é alérgico a frango. Porque eu conheço uma pessoa que realmente ela ingeriu o frango e se sentiu mal depois da ingestão desse frango. Vai muito da quantidade. O que né? muda muita coisa, né? Principalmente na cirurgia que a gente considera como bypass, que é além da redução do estômago, o desvio do intestino. Então o estômago fica do tamanho de um copo de café, 50 ml. Então, se ele ingerir uma quantidade de alimento maior do que aquela capacidade do estômago, ele vai ter alguma dificuldade digestiva e pode ter até sintomas associados a isso, que é chamado de síndrome de dumping, que é o paciente ter palpitação, mal-estar e até diarreia depois da alimentação. Doutor Adriano, pós uma cirurgia bariátrica, a medicação é mais importante do que a nutrição alimentar? Então, o principal pós-cirurgia é o acompanhamento, seja ele nutricional, com uma dieta de baixa ingestão de calorias, com alimentos especificamente, suplementos específicos para esse tipo de cirurgia, o acompanhamento psicológico e atividade física quando liberado. Esse que é o principal. Existem alguns exames que nós cirurgiões pedimos para o acompanhamento, se o paciente não vai ter nenhum déficit nutricional, déficit de ferro, vai ter anemia. Isso, com o tempo, a gente vai pedindo os exames para acompanhar o estado de saúde geral desse paciente. Certo. A pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, que vai submeter a uma cirurgia bariátrica, essa pessoa está um pouco amedrontada, como eu disse anteriormente. Antes era uma coisa, agora a cirurgia ela vai evoluindo e as coisas melhoram muito. Quais são os cuidados principais que ela deve ter? Bom, no pré-operatório, se os pacientes eles pudessem diminuir pelo menos de 5% a 10% o seu peso, seria o ideal até para fazer um procedimento cirúrgico mais tranquilo, né? Mas muitas vezes o paciente não consegue ter essa perda no pré-operatório. Existem muitos exames... Isso é um problema? Não é um problema, mas seria o ideal que o paciente perdesse algum peso até para facilitar a cirurgia em si. Mas existe uma bateria de exames que são solicitados
para investigar a saúde de uma maneira geral, porque como eu falei para você anteriormente, a obesidade carrega junto outras doenças associadas. Então, são pacientes que são hipertensos, diabéticos, que têm colesterol alto, que têm o fígado gorduroso. Então, existe uma série de exames que são solicitados no pré-operatório para investigar com segurança como é que vai ser feita essa cirurgia, que tipo de cirurgia que vai ser feita. Existem algumas técnicas para determinado paciente, que isso vai dar segurança ao paciente e ao processo. A gente sabe que o fígado é um órgão vital para a nossa vida também, claro. E o fígado seria o órgão mais complicado num ato cirúrgico desse? Num ato dependendo cirúrgico, do estado de saúde exatamente, que ele esteja. O princípio da cirurgia seria a redução do estômago, e como o fígado ele repousa anatomicamente sobre o estômago, então você tem que, durante o procedimento cirúrgico, afastar esse fígado. Então, fígados muito grandes, pacientes grandes obesos, super obesos, com IMC acima de 50, então dificulta mais, não vou dizer que seja possível, mas dificulta mais a cirurgia, transforma o ato cirúrgico um pouco mais prolongado, mais nada que impeça dele ser operado. Doutor Adriano, muito obrigado pela entrevista. E nesse dia mundial, para esclarecer que o Dia Mundial de Combate à Obesidade é no dia 11. Dia 11, é isso? domingo. Tem alguma campanha preparada? Não? Existem alguns informes, campanhas publicitárias, tanto na praia como em shoppings, para mostrar à população que a obesidade é uma doença crônica, que traz outras doenças e que 50% da população brasileira já tem sobrepeso. Então é importante tratar e divulgar tudo isso daí. Ok. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista.